Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa, nesse mês de aniversário. O Centro Espírita Anjo Gabriel está completando 71 anos de sua fundação, nesse mês de março. E foi mais ou menos no final do mês, acho que dia 27 de março, não tenho certeza, 28 de março de 1948. Então, hoje a gente se reúne, o mês todo tem sido comemorativo, E hoje parece que foi escolhido para para ser soprada a velhinha, vamos dizer assim, Eu fico honrado de estar participando. Vai ter passe normal ou vai ser passe coletivo, você sabe? Vai ser coletivo, tá bom. Muito bem, pessoal, a gente vai fazer umas reflexões a respeito de um tema, o livre pensamento, ou o livre pensador. Allan Kardec se colocava como um livre pensador, e ele também colocou todo o espírita verdadeiro, como sendo um livre pensador. Então a gente vai ver como que Allan Kardec faz essas colocações. Então a gente pergunta, o que é ser livre pensador? E a gente vai na definição. Pensamento livre ou livre pensamento é o ponto de vista filosófico ou não, que sustenta que os fenômenos e todas as coisas devem ser formados a partir da ciência, da lógica e da razão, e não devem ser influenciados por nenhuma tradição, autoridade ou qualquer dogma. Então a gente vê que para a gente ser seguidor dessa filosofia, dessa postura de livres pensadores, nós devemos ter uma atenção especial para com a ciência, a lógica e a razão, e não se permitir ser influenciado pela tradição, autoridade ou qualquer dogma. O que seria a tradição? A tradição é a comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, etc., passado de geração para geração. Então a gente vê que a tradição, ela não tem aquele compromisso com a verdade, com a ciência. Ela pode ser ou não verdade, mas não há esse compromisso. Então são lendas, mitos. Então a gente precisa ter uma atenção especial para com as palavras. Muitas vezes, algumas vezes, a gente está lendo um livro psicografado, onde o espírito está narrando uma história, e ele diz o seguinte, aí a gente fica se perguntando, qual a fonte de conhecimento, onde o espírito buscou essa informação? E aí, num dado momento, ele diz o seguinte: contam as tradições do mundo espiritual, isso e aquilo outro. Veja bem, tradição. A gente aprende que o espírito desencarna e continua no mesmo grau evolutivo, com as suas mesmas manias, com suas mesmas posturas. E a gente imagina que a tradição daqui é igual à tradição de lá. Que o disse-me-disse daqui, lá também tem um disse-me-disse. Ouvi falar, conta-se por aí, pela tradição, isso. É uma comprovação confiável? Não. E muitas vezes a gente leva aquilo ao pé da letra, sendo que o próprio autor está nos dizendo que o que conta aquilo é a tradição. É a tradição do mundo espiritual, mas não importa, é a tradição. Se ele desse fontes seguras do mundo espiritual, então a gente precisa
na nossa formação, na nossa condição de livres pensadores, estar atento, inclusive, para isso. Senso comum. A tradição seria como o senso comum, né? O senso comum descreve as crenças e proposições que aparecem como normas, como normais, sem depender de uma investigação detalhada para se alcançar verdades mais profundas, como as científicas. Então a gente tem muito conhecimento, muita propositura que nós carregamos, na maioria das vezes elas vêm do senso comum. A gente ouviu dizer, o senso comum é um tipo de tradição, a tradição é o senso comum. A gente ouviu dizer, os antigos disseram, nossos pais nos disseram, que os nossos avós falaram com ele, e nós repetimos, tomamos aquilo como um conhecimento incontestável. Vamos dar um exemplo de senso comum. Manga com leite faz mal. É uma informação, é um conhecimento do senso comum. E é verdade? Não é. E existe senso comum no meio espírita? O que vocês acham? Vocês acham que existe aquelas informações que são passadas porque fulano falou, cicrano repetiu, beltrano confirmou, e a gente vai ouvindo, a gente vai repetindo e não para pesquisar, não para analisar o que aquilo está dizendo. Será que existe? Alguém poderia lembrar de algum? Existe, né? Eu vou falar um aqui. O telefone só toca de lá para cá. Não é verdade. O telefone toca daqui para lá também. Senão, não faria sentido a oração. Não faria sentido a reunião mediúnica onde há evocações. Aí vocês poderiam dizer, não, mas hoje em dia não se evoca. Quem evocava era Allan Kardec. Nós evocamos sim. O pensamento é uma evocação. O nome no livro de prece é uma evocação. Aquele livro da reunião mediúnica, onde a pessoa vem, é atendida, fala sobre um ente desencarnado, e o nome daquela pessoa vai para aquele livro vai para a reunião mediúnica, aquilo ali já é um processo de evocação, já é o telefone tocando daqui para lá. Então o telefone não toca só de lá para cá. Quer ver outro senso comum, que é muito prejudicial e até assustador? O suicida permanece preso ao túmulo o tempo que ele teria que viver na terra. É uma informação do senso comum. Não é uma verdade incontestável. É uma possibilidade que foi aventada e nós colocamos como sendo algo, receita de bolo. Fez isso, acontece aquilo. E não é dessa forma. Se a gente for ler todo o contexto da doutrina espírita, quando a gente vai lá no céu e inferno, Allan Kardec mostra a situação de suicidas que não estão dessa forma, e mostra a situação de pessoas que não são suicidas, que estão em condições piores do que alguns suicidas. E a gente repete, e às vezes tem alguém do lado cujo familiar cometeu suicídio, e aquela pessoa fica mais desesperada ainda por algo que é repetido, que é fruto do senso comum. Então a gente tem que ter essas ponderações, né? E contrapondo-se ao senso comum, nós temos o bom senso, que é a forma sensata e equilibrada de decidir e julgar, razoabilidade, prudência, forma de agir que não é afetada pelas paixões, que se pauta na razão e no equilíbrio de acordo com os padrões e a moral. Então, o bom senso é a gente analisar tudo, conferir tudo, buscar o equilíbrio, buscar se embasar, ir na fonte, desconfiar, não aquele desconfiado cínico, irônico, não, desconfiar, duvidar. Allan Kardec recebeu o título de o bom senso encarnado. Ele, como ninguém, usou esse tipo de bom senso. Ele deixou de lado
todo o pré-julgamento, toda a paixão para trabalhar na codificação espírita. E se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos a doutrina que nós temos hoje. Autoridade. A gente viu lá que o livre pensador não se deixa levar pela tradição, né? Pela autoridade. Na tradição eu incluí o senso comum, e pelo dogma. Então, a autoridade, direito ou poder de ordenar, decidir, atuar, entidade que detém esse direito ou poder. Nós vivemos num mundo, relações na sociedade, relações que envolvem autoridade, né? Existem as autoridades constituídas, existem os poderes, né, pessoas que estão em posição onde exercem autoridade. Mas existem aquelas pessoas às quais nós damos autoridade para nos dizer o que fazer, para interpretar por nós, para nos entregar as coisas mastigadas, e nós damos a algumas pessoas autoridade para isso. E por darmos a elas autoridade, tudo que elas falam para nós é verdade, tudo que elas falam para nós não podem ser contestados. Quem tem a autoridade de falar pelo Espiritismo? Quem que vocês acham que tem autoridade de falar pela doutrina espírita? Seria a Federação Espírita Brasileira? Será? Que é uma instituição política, né, que tem lá seus acertos, seus valores, que são muito grandes, mas tem também suas falhas, seus jogos políticos, seus jogos de interesses, como tem o Vaticano, como tem, certo, as dioceses, as instituições todas humanas têm, né? E quem tem autoridade? Seria algum grande palestrante, algum grande médium, poderia falar em nome do Espiritismo? Gente, quem tem autoridade para falar sobre o Espiritismo são as obras espíritas, as obras de Allan Kardec. Tá certo? A gente vê muitas pessoas arrogando para si o direito de falar sobre o Espiritismo. Aí a gente vê assim: visão espírita da ideologia de gênero. Existe uma visão espírita da ideologia de gênero? Vocês acham que existe? Visão espírita para pesquisas com células-tronco embrionárias. Existe. Esses temas existiam na época em que a doutrina espírita foi codificada? Então, não existe uma posição oficial do Espiritismo sobre esses pontos. Aí quer dizer que o Espiritismo não resolve, está superado? Não. O Espiritismo nos dá uma base sólida, filosófica, uma forma de raciocínio, um cabedal que nos leva a tirar conclusões baseados nos princípios espíritas com relação aos temas atuais. Mas tudo que for dito será opinião, será o entendimento do espírita, não do espiritismo. Baseado nos princípios espíritas, eu posso analisar a ideologia de gênero de uma forma. O Moza, baseado nos princípios espíritas, no entendimento dele dos princípios espíritas, ele pode ter uma visão diferente da ideologia de gênero. Eu posso dizer que o que eu estou falando é a visão do espiritismo, ou o que ele está dizendo que é a visão do espiritismo? Não é. É a visão pessoal do espírita. Seja encarnado, seja desencarnado. Então tem muita coisa que é dita
com autoridade, porque, na verdade, nós damos autoridades a essas pessoas que disseram essas determinadas coisas e não nos damos ao trabalho de formar a nossa própria opinião. O livre pensador, ele busca fontes e ele forma a sua própria opinião com embasamento. Lógico que amanhã ele pode mudar essa opinião, porque tudo é dinâmico, o nosso conhecimento é dinâmico. Nós não devemos ter compromisso com o erro, nós não devemos nos fincar numa posição engessada e não nos dar a oportunidade de rever posicionamentos e evoluir no nosso pensamento. Mas vai ser o nosso pensamento, ele não é rígido, mas não é que eu estou pegando pronto de outra pessoa que está se colocando na condição de autoridade, ou que eu esteja dando a essa pessoa uma aura, um papel de autoridade. E o dogma, a gente sabe, né, falamos tanto sobre o dogma na doutrina espírita, que é uma crença imposta que não se pode contestar. Então a gente não deve, o espiritismo não deve alimentar dogmas. Tudo é discutível, tudo é debatido, tudo é perguntado, tudo é questionado. Não existe essa questão, é assim, pronto, acabou, não se discute. Evidentemente que tem certas questões que os próprios espíritos nos dizem, não nos é dado no nosso momento evolutivo atual conhecer essa questão. Outra hora eles dizem assim, só Deus o sabe. Então tem muita coisa que nós estamos praticamente engatinhando na nossa evolução espiritual. Então tem muita coisa que ainda fogem à nossa compreensão. E o que Allan Kardec disse? Na falta de comprovação, a postura do homem sensato é a dúvida. Tudo que eu estou falando aqui, vocês devem duvidar de mim. Se eu estou aqui me colocando, tentando ser um livre pensador e tentando estimular vocês a serem também livres pensadores, tudo que eu posso pedir é que vocês duvidem do que eu estou falando. Porque na falta de comprovação, a postura do homem sensato é a dúvida. Eu busquei comprovação. Atualmente eu estou falando aqui tudo que eu acredito. Mas a minha postura, ela é dinâmica, ela muda. Amanhã eu posso mudar, não radicalmente, eu posso ampliar a minha visão. E às vezes até voltar atrás sobre alguns pontos. Mas eu me embasei, eu estudei, eu ouvi, eu li e tudo mais. Na falta de comprovação, a postura do homem sensato é a dúvida. Nada de tradição, nada de autoridade, nada de dogma. E cuidado com o senso comum. Allan Kardec coloca lá na Revista Espírita, de 1867, que ele levanta lá 2 tipos de livres pensadores. Primeiro são os incrédulos. Esses não apenas creem naquilo que eles querem, mas eles não creem em nada. Esses são aqueles totalmente céticos, que não se dão o direito de crer em nada. E o segundo são os crentes. Ou seja, aqueles que acreditam, subordinam a crença à razão e se liberta do jugo da fé cega. Então Allan Kardec diz o seguinte: me interessa esse segundo tipo de livres pensadores. Os primeiros não me interessa, eu não vou entrar em questão com eles, né? Então seriam os crentes, aqueles que creem, mas uma fé, uma crença baseada na razão, uma fé que não seja uma fé cega. E aí ele elenca algumas posturas do livre pensador. Livre exame, né, ele examina tudo. Liberdade de consciência, fé raciocinada, emancipação intelectual, a independência moral, pensar por si mesmo e não pelos outros, sua opinião lhe pertence particularmente.
Ele não quer impor a sua opinião a ninguém. Ele, logicamente, nas suas posturas, ele vai deixar transparecer a sua opinião e falar sobre ela. Mas ele deixa claro que é a opinião dele. Ele não quer impor nada a ninguém. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Veja bem, essas posturas todas que foram colocadas nas telas anteriores, né, sobre a postura do livre pensador, faz dele um ser ativo e inteligente, eleva a sua dignidade, em vez de uma máquina de crer. A gente, às vezes, se coloca nessa situação de uma máquina de crer. Tudo que nos dizem, nós cremos, né? Nós abrimos mão da nossa inteligência, nós abrimos mão de desenvolver o nosso discernimento. Nós passamos procuração a outrem para que nos deem mastigadas, interpretadas, as leis da vida, os costumes, os conselhos, e abrimos mão de assumir a nossa própria responsabilidade de dirigir a nossa própria vida. E eu digo para vocês, nós vamos ver mais adiante, jamais conseguiremos evoluir se não sairmos da nossa inércia, se não procurarmos desenvolver o nosso próprio senso crítico, se não estudarmos. Isso mesmo. Eu não gosto de ler. Vai assistir palestra no YouTube, vai conversar, vai forçar a barra para ler, sim, porque é a única forma. Nós estamos no mundo para quê? Para evoluir. Eu não tenho tempo para ler, tudo bem, mas você vai estar atrasando o seu autoconhecimento, que é a única forma de você alcançar a sua evolução. Tudo está em nós, no nosso interior, tudo está no homem. Veremos isso. E aí já começamos a ver isso nas influências do pensamento de Kardec, nas palavras de Deolinda Morim. Uma das influências que ele recebeu foi do humanismo. É uma corrente de pensamento que tinha como características o antropocentrismo, a racionalidade e o cientificismo. Marcou a transição entre a Idade Média e a moderna. O humanismo é o homem no centro, é o homem como o poder máximo. Poder máximo de quê? De dominar o outro? Não. De autodominar-se, de trabalhar o seu potencial íntimo e trazer aquilo para fora, crescer, ser útil, aprender e ser feliz, evoluir. Tudo, o humanismo, a corrente humanista, existem os psicólogos humanistas, a psicologia humanista, acredita que o homem traz em si o potencial para ser tudo o que ele precisa ser. Ele traz em si adormecido todas as qualidades, todas as possibilidades, ou seja, ele traz em si o germe da perfeição, como o Espiritismo nos diz. E o seu papel é desenvolver, é colocar isso para fora. Aí a gente volta lá atrás na maêutica de Sócrates, que é um método socrático de fazer a pessoa dar à luz ao conhecimento interno. A pessoa já está grávida, prenha do conhecimento. E o professor, o facilitador, o filósofo, ele vai fazer aquela pessoa dar à luz aquele conhecimento. A mãe de Sócrates era parteira e ele usou essa analogia. É justamente isso que o humanismo vem dizer para a gente, que é uma das influências de Allan Kardec. A outra influência é o racionalismo, é a teoria filosófica que dá prioridade à razão, como faculdade de conhecimento relativamente aos sentidos. É usar a razão, o raciocínio, né? O racionalismo, tudo de forma racional. O universalismo é a opinião que não reconhece outra autoridade, senão o consentimento universal.
tendência para universalizar uma ideia, uma obra, um sistema. Para quem não conhece, quem conhece é sempre bom rever, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5º, tem lá um método kardeciano, um método da ciência espírita, que se chama Controle Universal do Ensino dos Espíritos. É a busca dessa universalidade que Kardec também foi seguidor. E o iluminismo? O iluminismo, conhecido como século das luzes, ou ilustração, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. O século da filosofia. Esse iluminismo foi o que preconizou a Revolução Francesa e tantos outros movimentos sociais e culturais no mundo. E Immanuel Kant, um filósofo alemão, ele escreveu um pequeno texto explicando em poucas palavras o que é o iluminismo. Ele coloca lá que o iluminismo é a saída do homem de sua menoridade, de que ele próprio é culpado, entendendo como menoridade a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. É justamente o que a gente está falando aqui, esse sentido, essa posição de inércia, de não buscar o próprio conhecimento, de não buscar construir o próprio aprendizado e ficar esperando que alguém faça isso por nós. Isso seria essa menoridade colocada por Immanuel Kant. E ele diz que essa minoridade é por culpa nossa. E ele coloca lá, se não residir na carência de entendimento, se nós não tivermos nenhuma anomalia cerebral, nenhuma dificuldade, essa falta de conhecimento próprio, manter-se nessa menoridade, é culpa exclusivamente nossa. Ele diz que é por preguiça, por comodismo, por falta de decisão, falta de coragem, que é muito cômodo, é muito confortável ser menor. É muito tranquilo a gente chegar aqui, se sentar e alguém entregar tudo mastigado para nós. Isso é agradável, isso é confortável, isso gera um bem-estar. Mas isso gera também uma anestesia. Porque, como eu disse, se a gente não se desenvolver interiormente, nós vamos estar nos iludindo e não vamos, de fato, conquistar a nossa evolução, enquanto nós vamos todos evoluir. Nós estamos todos fadados à evolução, mas enquanto não assumirmos as rédeas do nosso próprio aprendizado, nós vamos estar atrasando esse processo evolutivo. E ele dizia o seguinte, ele usava essa expressão sapere aude, que é uma expressão latina que quer dizer: tenha coragem de te servires de teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. O iluminismo lá no século XVIII. E até hoje, essa é a palavra de ordem, sapere aude. Deveríamos escrevê-la em locais visíveis da nossa casa, para a gente se lembrar dessa palavra de ordem, que realmente é a busca da ilustração, a busca do conhecimento, né? É buscar iluminar-se e ser senhor da sua própria caminhada evolutiva. Autonomia versus heteronomia. Auto, eu mesmo. Hétero, o outro. Autonomia, eu ser suficiente, autossuficiente na busca do meu crescimento. Não ser orgulhoso e egoísta a ponto de não receber a ajuda do outro, não me inspirar no outro, não aprender junto com o outro. Mas a última palavra está no meu íntimo. Eu tenho que me mover intimamente. Eu tenho que criar as minhas próprias normas íntimas e segui-las. E não ficar totalmente na dependência do outro. E o Espiritismo, em sua essência, nos induz à autonomia. Reside em cada um o potencial
o conhecimento, as respostas, não no exterior, mas no interior de cada um. Vocês vão ver como que isso é libertador, como que isso muda radicalmente a nossa visão das coisas. Aí eu faço uma pergunta e gostaria de obter respostas. O que rege o mundo? Um de cada vez para não falar todo mundo junto. O que rege o mundo? Ô cabrabão, queria ter um filho assim. Flavinho. Vocês ouviram o que ele falou? O que rege o mundo? As leis, a lei de Deus. Tá certo? Concordam? O mundo é regido pela lei de Deus. Através da providência divina, tudo está sendo cuidado. Todas as mazelas que a gente vê, as dificuldades, as desgraças, tudo isso faz parte de um processo evolutivo nosso, da nossa humanidade, do nosso planeta. Mas a providência divina está ali, não duvidem disso, e nós não duvidamos disso. Está ali zelando pelo cumprimento da lei de Deus. A providência divina é essa ação, perene e onipresente no mundo que está penetrando nos mais remotos recônditos, nos cantos mais escuros, zelando pelo cumprimento da lei de Deus. Então quem rege o mundo não é o Donald Trump, não é outros mais, é a lei de Deus. Tá certo? Parabéns, Flavinho. Onde está escrita a lei de Deus? Essa todo mundo sabe. Na consciência. Muito bem. A lei de Deus rege o mundo, ela está escrita na consciência de cada um. E o que isso vai representar na prática, Toda a lei de Deus se processa na consciência, no interior de cada um. Então, vem outra pergunta. Por que sofremos? Um de cada vez. Por que sofremos? Oi? Porque desviamos da lei de Deus. Mais alguém? Por que sofremos? Por que a gente está sofrendo? Por que a gente sofre enfermidades? Por que a gente passa dificuldade? Por que, enfim, por quê? Oi? Estamos em evolução. Resgate. Passado faz sofrer? Vamos falar desse camarada, Paulo Henrique de Figueiredo. Ele escreveu esse livro, Revolução Espírita, a teoria esquecida de Kardec. Por que teoria esquecida de Kardec? Nós não falamos tanto em Kardec, nós não ligamos à internet, achamos N palestras sobre o Espiritismo, não entramos em todas as casas espíritas, lá estão as obras de Kardec. Por que teoria esquecida? Será que o Espiritismo que nós praticamos é idêntico à proposta de Kardec ou ele sofreu algumas distorções? Então esse Paulo Henrique de Figueiredo, alguns devem conhecê-lo da TV Mundo Maior. Ele foi lá na França pesquisar nos originais de Kardec, pesquisar nas obras, nos jornais, nos arquivos que lá tem, nos cartórios, e ficou mais de 10 anos pesquisando. Nesse caminho ele escreveu alguns livros,
Ele pesquisou sobre Mesmer, que é o pai do magnetismo humano, e o objetivo dele culminou nesse livro, Revolução Espírita, a teoria esquecida de Kardec. Lá nesse livro, ele começa falando como Kardec, gente, é de origem católica, a criação dele é católica. E as religiões, a postura católica não entrava na cabeça dele, ele não via senso de justiça, ele não tinha explicações para as indagações que ele tinha, as suas indagações filosóficas sobre o que é a vida e como que as coisas se processam. E ele conta que quando ele começou a desvendar ali a codificação, ele falou que viu naquele material a resposta para todas as perguntas que ele alimentava e que em vão tinha procurado em outras filosofias e em outras religiões. E ele ficou entusiasmado. Veja bem, e ele era católico. E aí ele colocou algumas palavras. Ele disse o seguinte: uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. O Espiritismo se propõe a uma revolução moral, porque muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais enraizadas. Isso tão só pelo conhecimento de uma nova lei da natureza, que dá outro curso às ideias, uma finalidade a esta vida, um objetivo às aspirações do futuro, fazendo encarar as coisas de outro ponto de vista. Olha como Allan Kardec viu o Espiritismo. Eu não sei vocês, eu não conhecia esse Espiritismo. Eu, quando vim da religião católica para o Espiritismo, eu senti um avanço. Mas depois eu fui observando e vi que o avanço não era tão grande. E eu não vi esse Espiritismo que Allan Kardec viu. E Paulo Figueiredo foi lá resgatar esse Espiritismo, por isso que ele chama da teoria esquecida de Kardec. Na verdade, eu via coisas de Espiritismo que me deixava de cabelo em pé. Me fazia mais medo em algumas colocações do que o próprio catolicismo. Qual é a doutrina que encantou e entusiasmou Allan Kardec a ponto de, em sua avaliação, provocar uma mudança, uma revolução na ordem das coisas? Onde está essa doutrina? Nós, na nossa cultura judaica cristã, nos baseamos nesse tripé: culpa, castigo, salvação. Desde pequenos foi incutido em nós sentimentos de culpa por desobediência. Desobediência a quem? A Deus. Que essa culpa culminaria num castigo. Quem iria nos castigar? Deus. E a gente precisava se endireitar para conquistar salvação. Salvação por quem? Por Deus. Então, tudo fora de nós, né? Culpa, medo ou recompensa. No Espiritismo a gente tem medo? De que a gente tem medo no Espiritismo? A gente tem medo de morrer e para onde? Para o umbral, não é isso? E a gente quer ser bonzinho para a gente ir para onde? Nosso lar, né? E se eu falar para vocês, aí que tá, né? Se eu falar para vocês que pela lógica, pela razão, pela codificação espírita, o umbral não existe. E agora? E se o umbral não existe, a gente deduz também que nosso lar não existe. Não dessa forma como é colocada. É evidente que espíritos perturbados, presos no sentimento de culpa,
vão criar para si situações obscuras, trevosas, vão se juntar com outros espíritos por afinidade, que juntos vão aumentar aquela situação de treva e podem realmente, sem saber, criar situações realmente, ambientes realmente pavorosos, mas isso fruto de sua perturbação. Não existe umbral conforme uma pena a ser cumprida, conforme um local para onde vai aquele que é culpado, que desobedeceu à lei de Deus e vai ficar lá preso. Isso, igual eu falei, duvidem de mim, mas eu estou falando aqui com convicção. Desta forma não existe. O Espírito vai onde ele quer. Ele pensa num local, ele já está naquele local sem nem saber como ele chegou naquele local. Não existe regiões circunscritas onde a pessoa fica presa cumprindo a pena por X tempo. Isso não existe nas leis divinas. Tá certo? É um equívoco que virou um senso comum. Da mesma forma que podemos criar espíritos se juntarem e criar condições bonitas, celestiais, onde se estuda, onde se aprende perfeitamente. Mas também o espírito não vai chegar lá e obedecer normas como se estivesse numa cidade terrena. Porque o espírito não tem as necessidades do físico. O espírito que sente fome, que sente frio, ele está em estado de perturbação. O espírito que precisa se alimentar, que precisa dormir, ele está em estado de perturbação. Então, se nosso lar existisse da forma que se diz, seria um caso de perturbação coletiva. Porque o pessoal lá está comendo, o pessoal lá está fazendo tudo o que faz aqui na terra, inclusive tem uma moeda para se adquirir casa, que é o bônus horas. Isso depõe flagrantemente contra a doutrina espírita, porque a verdadeira caridade não pode ser remunerada. Ela é feita sem se esperar recompensa. Nós só evoluiremos quando estivermos agindo pelo dever. Paulo de Figueiredo vai falar sobre isso muito bem. E o dever nós agimos sem medo de castigo e sem esperar recompensa. Essa é a verdadeira postura que vai nos levar a evoluir. Então a gente continua preso no culpa, castigo, salvação. E a salvação está dentro da gente, trabalhada por nós. Ninguém salva ninguém. Jesus salva alguém? Não. Não salva. Os ensinamentos de Jesus, se colocados em prática por nós, nos levará a um processo evolutivo maior, que seria, sim, chamar como se fosse a salvação. E aí, por que sofremos? Né? Nós sofremos por causa das nossas imperfeições. Olha só, isso está escrito textualmente, insistentemente, no livro O Céu e o Inferno. Tudo que disser de diferente disso seria Allan Kardec e os espíritos entrando em contradição. Não existe outra causa de sofrimento. Nós sofremos por causa de nossas imperfeições. Qualquer texto que vocês pegarem dentro da doutrina espírita, nós temos que fazer o exercício de encaixá-lo dentro dessa determinação aqui. Porque tem muito sentido figurado também, tem muitas alegorias também. Nós sofremos por sermos imperfeitos. Aquele que está numa condição, nós passamos por provas para evoluir, isso nós sabemos. Aquele que está numa condição de viver com poucos recursos materiais, ele se revolta, ele se irrita, ele fica aquela pessoa difícil, resmungona, áspera. É por causa da condição financeira dele? Ou por causa da imperfeição dele? Que ele não entendeu a lei de saber que ele está passando por uma prova e por isso ele se revolta. É a condição ou é a imperfeição? Se ele
vencer essa imperfeição, ele vai parar de sofrer? É evidente que vai. E aí a gente vai ver lá o Código Penal da Vida Futura, são vários artigos, vários itens, né? Me parece que mais de 40, não sei, ou até mais, não sei, chutei aqui. Mas no final tem lá o resumo. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2, toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. 3, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições, pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Venceu a imperfeição, parou de sofrer. Não tem nada a ver com o passado. Paulo de Tarso viveu na sua encarnação como Saulo, matou muito cristão, fez muita ruindade. Se converteu na estrada de Damasco, se tornou Paulo, né? O vaso escolhido, mudou a história dele. A lei de Deus, ela é educativa, a função da lei é educar, não é punir. Então Paulo limpou as suas máculas do passado no momento em que ele de fato conseguiu vencer aquela imperfeição. Ele venceu numa encarnação, né? Ele deu aquele salto. Nós não estamos ao nível de Paulo, mas todas as imperfeições que nós vencermos, aquela imperfeição vencida será um fruto de uma felicidade, será uma felicidade a mais e uma infelicidade a menos. É por isso que o amor cobre uma multidão de pecados. Por que sofremos? Existe julgamento? Onde que se dá esse julgamento? Quem bate o martelo? Culpado. Quem? É Deus? Qual Deus? O Deus do Velho Testamento, aquele Deus vingativo e caprichoso? Aquele Deus foi derrogado por Jesus. Aquele Deus não existe. Então Deus julga, Deus fica olhando para cada um, vendo o que cada um faz e batendo o martelo, está condenado? Não. A lei de Deus julga. A lei de Deus, a providência divina. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então quem que julga? A própria consciência. Tudo inerente ao próprio ser. Não há nada fora de nós. Quem são as pessoas desse tribunal? Se existem ou se existissem, quem as nomeou e com qual critério? Qual o poder que lhes foi dado e por quê e por quem? Olha a lógica da coisa. Não tem a menor lógica. Não existe esse tribunal a não ser dentro de nós, na nossa própria consciência. E o castigo? Você está condenado a passar X anos em tal lugar para cumprir a sua pena. Quem que vai ser o carcereiro? Quem que vai te prender lá? A não ser a sua própria consciência. Onde está a consciência? Está com você aonde você for. Não há necessidade de local circunscrito, de gozo ou de penas para o espírito. Onde ele vai, ele carrega seu próprio céu e seu próprio inferno. Quinto, o sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela.
Allan Kardec pergunta várias vezes, em vários momentos da codificação, e recebe essa resposta. Uma vez ele estava, isso está no livro Céu e Inferno, ele pergunta para um espírito que chegou na reunião mediúnica: onde você está? O espírito não entendeu e disse: eu estou atrás da cadeira do fulano de tal. Falou onde ele estava ali na sala. Aí Kardec perguntou: não, eu quero saber onde você vive. E ele respondeu: vivo no meu sofrimento. Eis tudo. Onde ele ia, o sofrimento dele estava com ele, porque é íntimo, não tem pena externa. Isso é ou não é libertador? É realmente libertador. E o tripé culpa, castigo, salvação, ele deve ser mudado para responsabilidade, oportunidade e evolução. É o que nós devemos buscar, esse tipo de compreensão. E aprender a agir sem ser movidos por medo ou por recompensa. Essa é a verdadeira redenção do espírito. Quando a gente aprender a agir sem ter medo, sem ser por medo de ameaças, para evitar umbral ou qualquer coisa que seja, e sem ser movidos por recompensa, seja bônus hora, seja qualquer outro tipo de recompensa, nós estaremos de fato no caminho da evolução. Saiu disso, nós estamos nos anestesiando e passando procuração para os outros dizerem como nós fazemos para ser feliz, e na verdade estão passando informações equivocadas. Isso é o que chama na doutrina espírita agir por dever, que o Paulo Figueiredo explica muito bem nas suas palestras. Vocês acreditam em tudo que foi dito aqui? Não, né? Espero que não. Vocês são livres pensadores ou máquinas de crer? Se vocês acreditaram, vocês são máquinas de crer. Estão me dando autoridade. E eu não tenho autoridade. Bobo vocês se quiserem me dar autoridade. Então, tudo que eu peço para vocês, né, lembrando que na falta de comprovação, a postura do homem sensato é a dúvida. Que vocês sejam sensatos. Pratiquem o bom senso e duvidem. Por favor, duvidem e vão pesquisar. Busque embasamento para a sua dúvida, como busque para a sua certeza. Eu estou aberto ao diálogo, estou aberto a tentar explicar o que vocês, né, trouxerem para mim em outros momentos. Nós temos um grupo de estudo que funciona aqui no domingo à tarde, que é o Grupo Erasto, que nós buscamos enfocar esse lado dessa teoria esquecida de Kardec. O convite é extensivo a todos, tá certo? E eu peço a vocês, eu faço um desafio, uma proposta, né? Assistam a essas duas palestras no YouTube. A Revolucionária Moral Cristã, de Paulo Henrique de Figueiredo, e Desmistificando o Umbral, de Edson de Figueiredo. Não são parentes não, tá? Os dois são da TV Mundo Maior, mas não são parentes. Eu vou deixar essa tela, quem quiser fotografar, para lembrar depois, tá certo? Quem aqui tem costume de assistir palestra espírita no YouTube? Levanta a mão. Pois é, pouca gente, né? Então, dá um tempinho no Haroldo, no Divaldo. Vamos sair da nossa zona de conforto. Assista essas duas aí, tá bom? Permitam-se, né? Sem reserva mental. É assim que a gente se torna livre pensador. Depois que volta para o Divaldo, volta para o Haroldo, volta para o Rossandro, que tem, né, suas propostas, que tem seus atrativos, mas vamos abrir o nosso leque, vamos trabalhar essa nossa evolução, né, por nós mesmos, porque não há outro caminho. Muito obrigado a todos, um abraço.